Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me desta semana vai nos ensinar muitas verdades sobre o plano de Deus para nós. Esta semana, dos dias 22 a 28 de março, temos como designação Doutrina e Convênios, sessão 29. E o tema é Jesus Cristo ajuntará seu povo. Bom, esta expressão está logo nos primeiros versículos relacionado a uma associação que já vimos outra vez no livro de Mórmon, onde Jesus Cristo é comparado a uma galinha que ajunta seus pintinhos sobre as asas, nas situações de perigo. É percebível isso, né? Numa criação de galinhas, quando uma situação de perigo envolve os pintinhos, a galinha ela chama por eles e eles todos se ajuntam debaixo de suas asas e a galinha fica ali protegendo, né, oferecendo até a própria vida para que eles possam estar a salvo. E isso é o que o Salvador Jesus Cristo faz. Ele abre seus braços de misericórdia e ele permite que nós possamos estar ali seguros, protegidos de todo perigo. Mas isso tem uma condição, né, para que a gente possa receber essa proteção. Então aqui no versículo 2 lemos o seguinte: assim como uma galinha ajunta sob as asas seus pintinhos, sim, tantos quantos atenderem à minha voz e se humilharem perante mim e invocarem-me em fervorosa oração. Então, para que a gente possa encontrar essa proteção, precisamos atender à voz dele. Então, quando o Senhor nos chamar, nós precisamos reconhecer e então nos aproximar dele, ir até ele. E como nós podemos reconhecer a voz de Cristo? Somente conhecendo mais sobre ele. Ou seja, nós precisamos estudar mais sobre Jesus Cristo, para que quando ele nos chame a gente possa reconhecer. E o Manual de Doutrina e Convênios para os alunos do Seminário no Lar, ele faz duas perguntas bem interessantes, que é: o que eu estou fazendo para ouvir a voz do Senhor em minha vida atualmente? Então, nós estamos realmente vivendo tempo de perigo, né? E essa escritura se aplica adequadamente aos nossos dias. Então, por isso, nós precisamos aprender mais a ouvir a voz do Senhor. O que eu estou fazendo sobre isso? Uma coisa nós concordamos, que a voz do Senhor chega até nós por meio de seu profeta e dos líderes escolhidos. Então a conferência geral é uma ótima oportunidade para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Então, estudar os discursos da conferência, voltar a ler, ouvir pelo aplicativo novamente, né, todos os discursos, é uma prática de ouvir, né, de tentar se aproximar do Salvador. E é claro, ler as Escrituras todos os dias. A voz dele está ali, e se nós aprendemos como ele fala a seus filhos, por meio desses exemplos das Escrituras, nós poderemos então nos encaixar nessas situações em nosso dia a dia. Bom, o irmão Vanderlei Claudiano, do canal Escola Dominical Brasil, ele falou na semana passada sobre termos uma escritura do coração, né? E eu gosto muito de Doutrina e Convênios 29:7. É a minha escritura do coração dessa semana, dessa designação. E vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Então essa é uma escritura que os missionários de tempo integral têm muito gravados, né? Que são muito bem treinados a respeito. E todos nós, como missionários, podemos também colocar isso em prática, né? Às vezes compartilhamos as mensagens com algumas pessoas e elas simplesmente rejeitam, né? De cara já descartam, né? Afirmam sobre sua indicação religiosa ou já às vezes até agridem, né, a igreja por causa de muita coisa falsa que é dita por aí. Mas aqueles que são os eleitos do Senhor, eles dão lugar em seu coração para essa palavra. Pode ser que a princípio eles não se convertam, pode ser que eles não se decidam ser batizados, nem nada disso, mas eles pelo menos deixam que essa mensagem chegue, né? Então, quem sabe daqui a algum tempo, né, dentro dos propósitos do Senhor, quando essa pessoa vai aceitar o Evangelho, né? Mas elas pelo menos não são agressivas, então os eleitos eles ouvem a voz do Senhor realmente. Nós não precisamos nos preocupar com relação a isso. Basta ensinarmos, testificarmos, né, e deixar que o Espírito possa tocá-los adequadamente. Essa designação fala muito sobre sinais da segunda vinda de Cristo, né? E eu não vou falar aqui com detalhes sobre todos eles, mas eu quero falar sobre
a consequência, de novo, relacionando a ouvir a voz do Senhor. Então, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz: E acontecerá, por causa da iniquidade do mundo, que eu me vingarei dos ímpios, pois não se arrependerão. Porque o cálice de minha indignação está repleto, e eis que meu sangue não os purificará, se eles não me ouvirem. Então, novamente, a importância de ouvirmos o Salvador. Se nós o ouvirmos, nós daremos espaço, né? Nós ocuparemos nossa vida com o processo de arrependimento, que é tão importante para nos achegarmos a Ele. Já os iníquos, aqueles que não dão ouvidos, também não se arrependem, né? E o Senhor diz que o sangue expiatório dele não faz efeito para essas pessoas, né? O que é muito triste. Também temos como abordagem aqui o que vai acontecer após o milênio. Então, quando Jesus Cristo voltar a reinar na Terra, isso vai acontecer por 1000 anos. Durante esse tempo será uma maravilha, né? Todos nós temos desejo de estarmos na Terra durante o milênio. Mas o que vai acontecer depois? Então ele deixa isso, de certa forma, explicado aqui em Doutrina e Convênios 29, e no versículo 27 temos o seguinte: Os justos serão reunidos à minha direita para a vida eterna, e os iníquos à minha esquerda envergonhar-me-ei de reivindicar perante o Pai. Então é claro que todos nós queremos estar entre os justos, né? Mas é bem triste ouvirmos que as pessoas que vão escolher se opor aos mandamentos de Deus, que vão ficar à esquerda do Salvador, Jesus Cristo vai ter vergonha de pedir ao Pai para que essas pessoas sejam salvas, né? Então mostra que cabe a cada um de nós. Ele não vai, por mais que ele queira, mas ele não vai pedir simplesmente para que alguém seja salvo se não tiver feito por merecer. E isso vai trazer vergonha para ele, né? Então nós precisamos nos manter firmes, né? Aprendendo sempre sobre a palavra do Senhor. E entendermos que as coisas que o Senhor criou, elas são todas elas espirituais, né? Eu gosto muito do que ele explica sobre isso aqui no versículo 32, né? Que ele fala sobre criar todas as coisas. Então, primeiro as espirituais, depois as físicas, o que é o começo de minha obra. E também primeiro as físicas e depois as espirituais, o que é o fim de minha obra. Então, é claro que depois ele esclarece que a obra dele não tem fim, mas ele coloca aqui duas situações, né? Uma primeira que é quando a gente é espiritualmente criado, por exemplo, filhos espirituais de Deus, e depois ganhamos um corpo físico, né? Também já introduzindo parte da explicação do plano de salvação, né? Da criação da terra e de Adão e Eva. Então depois, a parte em que nós temos um corpo físico. Então primeiro nascemos num corpo físico e depois vamos evoluir para uma condição espiritual mais elevada, né? Que é dentro do processo de santificação e a nossa exaltação merecida. Então, para o Senhor tem tanto essa parte em que ele cria espiritualmente, para que depois isso se torne material, mas também tem uma evolução do material para o espiritual, por meio de obedecermos aos mandamentos. Então, até mesmo os mandamentos, ele diz aqui no versículo 34, né? Em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Né? Então, qualquer mandamento que nós olharmos aí, por mais que tenham consequências físicas, né, para essa vida aqui na Terra, mas elas têm muito mais bênçãos espirituais. Vamos tomar como exemplo a palavra de sabedoria, né, que encontramos uma explicação lá em Doutrina e Convênios 89. Então aqui fala sobre as bênçãos físicas, de não consumirmos algumas coisas que fazem mal para o nosso corpo. Né? Por exemplo, ele diz que nós vamos correr e não cansar, né? Caminhar e não desfalecer. Isso é bem físico. Mas olha quantas bênçãos espirituais ele relata aqui em simplesmente 2 versículos. Nós vamos encontrar sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, né? Tesouros ocultos. E ele faz a promessa de que o anjo destruidor passará por nós e não nos matará. Então isso é claro que é espiritual, né? Nós vamos ter resistência, autocontrole para resistir não só a uma coisa que é física, né? Que é como beber café ou bebida alcoólica ou fumar, mas também as coisas espirituais como a pornografia, né? A tentação de outras coisas. Então sou muito grato ao Senhor por criar todas as coisas, né, com um propósito, por esse plano de salvação maravilhoso que podemos aprender essa semana e complementando com outras escrituras. Então é importante seguirmos o manual para termos uma didática e um acompanhamento adequado. E essa é a mensagem para essa semana, de Doutrina e Convênios 29. O Senhor realmente ajuntará o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.